Fala galera ligada no CarPlace, no Motor 1. Estamos aí ó, com o aguardadíssimo Golf 1.0 TSI. O carro que você só sabe que é 1000 na hora de abastecer. Esse carro aí, antes da gente começar a falar dele em si, tem uma historinha legal para contar, porque esse carro já era para ter sido lançado desde que o Golf brasileiro começou a ser produzido, né? Pela parte da engenharia da Volkswagen, esse carro já estava pronto. Foi uma insistência do marketing lançar 1.6, porque achou que o brasileiro não ia comprar um carro médio 1.0. Mas tá aí, ó. 1.6 não foi o sucesso de vendas que a Volks esperava, pelo contrário. E eles acabaram voltando atrás e lançando agora 1.0 TSI. É basicamente o mesmo motor do Up, que a gente já conhece do Up TSI, só que com algumas diferencinhas que eu vou contar pra vocês aqui. Tá aí o grande responsável pela mágica desse carro, motor 1.0 TSI. É um motor de 3 cilindros, de também o cabeçote 4 válvulas por cilindro, né? 12 no total. Ele tem injeção direta, que ajuda bastante aí também no consumo de combustível, né? Porque ele aproveita o melhor da queima, né? Ele aproveita o melhor do combustível. E em relação ao motor do Up, ele traz algumas diferenças. Ele tem até um outro turbo, já é um turbo que também trabalha com maior pressão. A gente está falando aí de um carro que vai de 105 cavalos para 125, e fora o torque, né? Que pula de 16,8 para mais de 20 kg a força-metro. E tá aí. Essa é a alma do carro. Uma coisa legal que a Volks trabalhou bem aqui na parte de cochinização, né? Porque o motor 3 cilindros é um motor que naturalmente vibra mais. Então a Volks trabalhou bem isso. E outra coisa bacana aqui, ó, antes de eu fechar o capô, o Golf mesmo nessa versão de entrada vem com mola a gás, aqui você não precisa daquela arcaica varetinha. Agora vamos entrar aqui. Por dentro não tem muita novidade em relação ao Golf que a gente conhece, o que é bom nesse caso, né? Porque o Golf é um carro que tem um acabamento bacana para a categoria. Então, aqui ó, vou mostrar para vocês aqui o painel bem completinho. Aqui no caso a gente tem um computador de bordo interessante, que ele tem o velocímetro digital, que é bem legal aqui em São Paulo, que agora você não pode passar de 50. Temperatura do óleo, o consumo médio, autonomia, ar-condicionado, farol de neblina. Ele diz o que o carro tá usando, né, de coisas que estão atrapalhando o consumo no caso. Então você pode ver aí que até o farol de neblina aumenta o consumo do carro. Tempo de viagem, percurso que eu fiz desde zerar, velocidade média, e aqui voltamos ao velocímetro digital. Aqui você tem os comandos do piloto automático, e também aqui é o volume do som. E do outro lado você tem aí os comandos para mexer no computador de bordo, e aqui de telefonia para você ligar seu smartphone aí ao sistema do carro, e aqui a troca de faixa de música ou de rádio, enfim. A gente tem essa central multimídia que é bem interessante. Ela combina com o painel, não fica aquele carro parecendo que tá faltando alguma coisa. E ela é touch, né? Você tem também o comando por voz aqui, o mídia para ligar o seu celular, o fone também. Tem navegação, que a gente está numa estrada um pouco isolada. Aqui também a informação seria a informação de tráfego. Aqui sobre o carro, a gente pode dar uma geral aqui no carro. Ele tem o comando do controle da pressão dos pneus. E aqui é o menu da central inteira. É uma central bem legal, é uma central que assim combina com o carro, né? Não é aquele carro bacana que você pega uma central simples. Aí aqui tem o ar digital, também 2 zonas, você ajusta por aqui, sem novidades. Câmbio manual de 6 marchas,
A Volkswagen veio com aquele papo de mas só a versão top pode ter 6 marchas, né? Quando lançou o Golf 1.6, o Fox tinha e o Golf não. Pois agora o Golf TSI 1.0 tem, e é o que mais combina com o carro, porque a Volkswagen pode fazer uma relação mais curta, né? Para poder usar bem a força do motor. Aqui também eu vou mostrar para vocês que o acabamento do Golf é uma coisa bem legal, é um destaque do carro. Aqui, por exemplo, se você pegar, a gente tem a coluna revestida de tecido, né? Que na categoria ninguém tem. Também tem o painel que é soft touch, né? Ele é moldado em espuma injetada. Aqui nas portas também ele tem uma coisa interessante, que isso tem muito carro mais caro que não tem, que é um feltro aqui na porta. Então você coloca, né, alguns objetos aqui no porta-objeto e ele não fica fazendo barulho. Enfim, é um requinte bacana, né? Aqui na porta também é tudo macio, inclusive essa parte superior aqui. Isso aqui o pessoal fala, mas vocês ficam avaliando o carro com a mão. Não é, a questão é que um carro com material assim, um material de mais qualidade, conforme ele vai sendo usado, ele quer dizer que ele não vai ter aqueles ruídos chatos, aqueles ruídos parasitas, entendeu? Que é o que o plástico rígido sempre acaba fazendo. Então não é só questão de, a gente não testa carro com a mão. A questão é que isso é um carro que vai ter um acabamento mais legal por mais tempo e com menor ruído. Ele ajuda a abafar o ruído por dentro do carro. Essa é a grande questão. Bom, vamos dar uma volta, que o mais legal desse carro é justamente rodar. Vamos lá. Para quem gosta dos Volks, uma boa lembrança aqui, nunca é demais falar que o câmbio é uma manteiga, é muito preciso. O câmbio aí, que é o mesmo do Golf 1.6, só que é o Golf que você quer, é esse, né? A Volkswagen tinha lançado o Golf 1.4 Turbo quando veio essa nova geração, a 7ª, e lançou também o GTI. Aí na nacionalização teve todo aquele papo sobre o câmbio Tiptronic no lugar do DSG, a suspensão eixo-torção no lugar da Multilink na traseira. E aí, além disso, a Volkswagen ainda colocou o motor 1.6 aspirado para a versão de entrada, que é o único Golf aspirado do mundo. Não fazia muito sentido realmente, sendo que você tinha os outros motores que eram o tchan do carro, e aí chega na versão de base eles colocaram 1.6 que lembrava o Golf anterior, né? Então esse aqui é o Golf que você quer agora. São 125 cavalos, não é grande, uma potência assim que chama a atenção. O 1.6 né? Ele não morreu ainda, é 120 cavalos. Só que a forma como o torque é entregue que é totalmente diferente, né? O valor de torque é bem mais alto, já vai para a faixa dos 20, enquanto o 1.6 fica nos 16. E logo 2.000 giros você tem o torque dele full. Então você pisou, aqui no caso eu tô quarta marcha, 3.000 giros, ó. É impressionante o que ele empurra. Você nunca vai dizer que é 1.0. E só é 1.0 na hora boa de abastecer. A gente rodou aqui ele tanto com gasolina, agora ele tá com etanol. Com gasolina eu fiz uma longa viagem aí, rodei mais de 500 km num dia, incluindo serra, subida de serra e tal. Na ida ele fez 14 por litro, 16 por litro, e na volta 14, que subiu a serra, né? E eu não vim preocupado com o consumo não. Eu vim preocupado em fazer ultrapassagem, explorar o motor do carro, que é bem legal. É um carro que você fala, eu comprei a versão básica, mas você não sente que você levou a básica na hora que você está dirigindo. Você não sente falta de mais motor. O 1.4, por exemplo, ele é um carro que ele anda bem, óbvio, né? São 150 cavalos, quase aí 25 de torque. Só que ele tem um buraco embaixo que incomoda. Então naquela saidinha de primeira você tem que dar um girinho. Esse aqui, ó, ainda tem a sexta. Então
aqui não é o caso, mas a 120 ele fica a menos de 3.000 giros, não tem ruído nenhum. Um carro que mesmo você forçando ele em velocidades mais elevadas, ele não incomoda em parte nenhuma de ruído. O motor também é muito bem isolado, melhor que no Up, né? Esse motor tem aquilo, né? Todo mundo gostou desse motor. Só que ele veio num carro que é um carro muito específico, né? O Up é um subcompacto, não é todo mundo que gosta do design dele, e a maioria das pessoas precisam de mais espaço do que o do Up, né? Então muita gente comprou o Up pelo motor, mas na verdade queria um carro mais legal, que no caso é esse Golf aqui. Ele custa, além de tudo, né, tem a vantagem também do preço, porque os 1.0 pagam menos IPI, então na hora da compra você tem, né, o preço mais acessível. A Volks lançou esse carro aqui por 75 mil, é um pouquinho, 1.000, 2.000 reais mais caro do que 1.6, não faz sentido economizar essa grana e ficar com o carro mais fraco. Esse carro, a única hora que você vai perceber que ele é 1.000 dirigindo é se você pegar uma lombada muito grande ou aquelas valetas que você tem que praticamente parar. Se você tentar sair de segunda, ele vai reclamar. Ele vai dar aquela, opa, faltou. E até ele entrar o turbo, ele não existe, né? Só que como o turbo tem uma pegada bem baixa, é um turbo pequeno, turbo de baixa inércia, então o carro também desperta logo. Então é só essa passagem, você botou primeira, não tem problema. Só se você realmente tentar sair de segunda marcha que ele vai reclamar. Vou deixar vocês ouvirem o ruído. Que aí a saída dele é bem ágil. E ele, apesar de ser o básico aqui, a gente tá andando na chuva, por exemplo, o equipamento de segurança dele é completo, desde o básico, ele tem também o controle de estabilidade. Esse carro aqui tá com umas coisinhas que a Volks sempre manda, né? Teto solar, ele tá com roda 17, o de série é 16. É um carro 1.000 para viagem, pode embalar. Agora, tem um problema. Se você quer câmbio automático, não vai rolar, porque esse motor só está disponível com câmbio manual. E aí fica até uma pergunta, né? Porque como é que a Volks vai fazer? Vai colocar um automático de conversor de torque, esse Tiptronic que já é um câmbio um pouco antigo, acoplado a esse motor, não vai ficar bom, porque ele vai tirar torque, que é um carro desse porte que o motor 1.0 vai precisar. Então teria que ser a DSG para ficar legal. Aí a DSG vai ter o problema que os brasileiros reclamaram, muitos consumidores, que a caixa faz barulho em pisos ruins. Então eu acho que é uma coisa que não vai ter, pelo menos não tão cedo. Mas se você não se importa em trocar de marcha, o carro é bom, viu? Pode comprar que você não vai ficar. A Mirage é leve também, não é nada que você vai ficar na cidade sofrendo. É um Golf para dirigir, né? E nessa versão aqui você não sente falta da suspensão multilink. A gente até comentou andando com 1.4 que esse carro tem a suspensão um pouco mais macia, então ele é até mais gostoso na cidade. Ele tem menos peso também, né? A frente, o motor é levinho, 3 cilindros, né? Também tem menos peso, aí pode ter uma suspensão um pouquinho mais soft. Ficou um conjunto muito bem resolvido. Certamente aí um belo negócio, um belo hatch médio, que é um carro que, apesar do segmento estar em baixa no Brasil, é um carro, os melhores carros para dirigir estão nessa faixa. É isso aí, se você gostou, compartilha, curte, mostra para seus amigos, envia para seus amigos, e a gente se vê na próxima. Valeu, galera!